na próxima edição uma síntese inédita de perguntas e respostas do que é cultura racional. Quem idealizou, gerou e formou toda essa arquitetura misteriosa e enigmática? Por os seres que se deformaram em classes inferiores, por tudo vir se transformando até se deformar como está. E continua a deformação em transformações de corpos de vida em classes inferiores. Foi a energia transformada em vírus para a formação de corpos de vida, todos diferentes por serem deformados. Quem fez a forma do chão foi formulada pela própria natureza deformada, como tudo é feito pela energia que se transformou em seres. A energia é um corpo de força geradora, criadora e que se desenvolve em crescimento, pelo seu estado natural de força em transformações. Tudo se formou por si mesmo. Uma pessoa mal informada, e esse livro admitia a existência de Deus, claro, tanto assim que este livro nos dá uma infinidade de provas e comprovações com perfeita lógica à base do que é o verdadeiro Deus. Sim, que o racional superior é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E essa supremacia quer dizer, logicamente, o Deus verdadeiro. Como a lógica nos confirma na alta matemática da vida, que se nós somos de origem racional, é porque o verdadeiro Deus é racional. Um ser supremo de nossa origem irracional. A nossa existência é a prova da existência de Deus. Se Deus não existisse, nós não existiríamos. E nós, leitores dos livros Universo em Desencanto, vamos muito além do crer em Deus. Somos convictos da existência divina, que é racional, e quer dizer pureza, perfeição, bondade infinita, amor de um doce paraíso, fonte bendita e fecunda, tudo isso é Deus. Quem é Deus e como se define na cultura racional e como é definido esse ser? Deus é o poder dos poderes. Na origem está a força do poder que constitui a vida. E assim sendo, a força do equilíbrio da vida está na sua verdadeira origem irracional. Então racional tudo é, porque racional é a origem existente. E existindo a origem, emana-se o poder da origem para a solução daquilo que pertence à origem. E o que pertence à origem é racional. Então, para que a pessoa encontre o equilíbrio e a razão de ser, é conhecer a sua verdadeira origem racional. E assim vai encontrar ou se ligar à força que ele fez, que é a sua verdadeira origem racional. Então, procure conhecer o porquê és um animal racional, para saberes o que é racional. E sabereis o que é um animal. A força mais poderosa do universo é a força da sua verdadeira origem, a força racional. Se teve força para lhe fazer assim, e lhe gerar assim, também tem forças para resolver o seu equilíbrio na vida da matéria. Desde que se ligue à sua origem, o mundo racional. Por que o ser humano nunca descobriu o seu mundo de origem? Porque não conhecia a cultura racional. Porque estava trancado a sete chaves pelas influências elétricas e magnéticas, e o magnetismo nos desenvolveu de uma tal maneira que fizemos produto da matéria. Antes o ser humano só tinha conhecimento de duas energias, a elétrica e magnética. E essas energias possibilitaram o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Assim feito, o ser humano sempre se manteve livre pensador, pois orientado pelo pensamento e pela imaginação, nem sempre acertava, por desconhecer a primeira energia, que é a energia racional, da sua origem, do seu mundo de origem e seu verdadeiro natural.
A mente é variante, porque o ser humano sempre desconheceu o mundo de sua origem e, assim sendo, no campo variante em que vive, somente desenvolveu a célula de sua categoria no cérebro, ou melhor dizendo, apenas desenvolveu a parte elétrica e a parte magnética. Razão porque o ser humano nunca descobriu o mundo de sua verdadeira origem, permanecendo paralisada no cérebro e para o célula racional. Entretanto, hoje, por intermédio dos esclarecimentos fornecidos pelo conhecimento da cultura racional, pelas mensagens do racional superior nos livros Universo em Desencanto, o ser humano vai desenvolver a célula racional, ligando-se ainda em vida à eternidade, aos habitantes do mundo racional, nossos irmãos de um mundo superior ao nosso, e por isso são puros, limpos e perfeitos, e dele recebendo todas as orientações precisas para o nosso equilíbrio na vida da matéria. Orientação esta racional do nosso verdadeiro mundo de origem que nos está esperando quando de matéria saímos e de lá saímos e para lá voltaremos um dia. Onde se encontra o caminho certo, o rumo certo da origem da humanidade. A solução real da vida de todos e de tudo está no conhecimento racional. A razão certa de tudo, a razão consciente racional. Racional é o fator principal da vida e por isso racional é a origem da vida. E racional sendo a origem da vida como é, toda a solução só pode ser encontrada no que é racional. Se racional é a origem da vida, então a força das soluções da vida está na origem da vida, por a vida ser de origem racional. Por que tudo se transforma? Porque não somos daqui, e sim do mundo racional. Tudo tinha que vir se transformando até a humanidade conhecer a sua verdadeira origem e saber como voltar ao seu mundo de origem. Por que o Sol é o gerador, o criador e o destruidor? Por ser o primeiro corpo de vida a ser feito que se formou das virtudes que os primeiros seres em deformação foram perdendo. Daí deu origem a toda essa deformação existente e ficou sendo o astro-rei, primeiro e único da deformação. Antes de ser Sol, o que eram? Eram habitantes do mundo racional que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Vieram perdendo as suas virtudes até se extinguirem em cima da planície e da resina. Essas virtudes se transformando em outras vidas que se reunindo e se transformando em um corpo de luz, e esse corpo de luz se transformando com o tempo em uma energia de fogo, que por si foi denominada Sol. Como foi feito o vírus cósmico? Das virtudes perdidas pelos habitantes do mundo racional que vinham progredindo por conta própria. Essas virtudes se transformando em corpos e vidas de massa cósmica, por seres de energia cósmica, se transformou em corpos de vidas diferentes. Os vírus eram completamente diferentes por seres de energia mais pura. Os primitivos vírus da deformação dos órgãos, com a evolução da deformação, eles vieram se degenerando, tomando forma adequada à eternidade que vinham passando. Como é essa energia fecundadora do cosmos? São energias que se transformaram em seres superiores à parte que se deformou, porque tudo é energia transformada em seres. Por exemplo, o sêmen é uma energia transformada em líquido, e esse líquido se transforma em um corpo de uma máquina humana. E tudo é assim, porque tudo é energia transformada em seres de vida de uma infinidade de classes superiores. Os seres de vida cósmica e mediadora, os seres da deformação em inferiores e a energia transformada em matéria em corpos de vida de uma infinidade de classes de matéria. De que composição foi feita essa massa cósmica? De energia transformada em massa cósmica ou em matéria, porque tudo é energia transformada em corpos de vidas diferentes. Depois que tiverem o raciocínio desenvolvido, terão a vidência racional, e com a vidência racional vão ver o que é energia e sentir como ela está aqui na matéria, visível e patente. A transformação da energia transformada em líquido gerar um corpo de massa de matéria elétrica e magnética. O que é a matéria? Em primeiro lugar, é energia transformada em seres, e por isso gera, desenvolve, cresce, refloresce e desaparece, se transformando em outras vidas, por o mundo ser uma deformação
é que tudo se transforma. Em segundo lugar, a matéria é um corpo de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, e no se destruir se transforma em outras vidas diferentes e em classes inferiores. Porque esse conhecimento não veio há mais tempo, porque tudo é determinado pelas mudanças de fases da natureza, porque em cada fase tem um comportamento de vida, e nas fases anteriores foram fases de preparação da humanidade, para que quando chegasse à fase racional, todos estivessem preparados e prontos culturalmente para aceitar, entender, compreender, e dessa forma, tudo no seu tempo e na sua época e na sua fase. Porque cada fase tem um comportamento de vida. O comportamento da fase de animal racional era um comportamento religioso, em que somente a religião é que podia salvar todos. Com o tempo surgindo os incrédulos, os descrentes, os materialistas, os ateus, vindo então um enfraquecimento de tudo que existia. Então aí entrando a fase racional, por todos estarem preparados pelo desenvolvimento para entender e compreender, por todos viverem à procura do encontro consigo mesmo, que é o encontro com o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. O que é o corpo humano? Um corpo de energia transformado em um ser. E por ser um corpo de energia, tem força locomotora de movimentos e pensamentos infinitos e extraordinários, sendo um corpo gerador de corpos de energia. O que é a natureza? É energia deformada e degenerada, transformada em seres. É energia transformada em terra, água, animais e vegetais. E por ser energia transformada em tudo que existe nesse universo e fora dele, e por tudo ser energia transformada em todos esses seres, por tudo ser energia é que tudo gera. Energia é força de geração, criação, desenvolvimento e crescimento. Como e por quem foram criadas as indumentárias ou vestes? Pelos selvagens, que começaram de brincadeira a fazer roupas de pele de bichos, de penas bonitas e de pele bonitas. E essas brincadeiras, com o decorrer dos anos, sempre em apurações, com o decorrer dos anos, se tornou realidade. Tudo começou como brincadeira, com o decorrer do tempo se tornou realidade. Porque começou a surgir o comércio e começaram a surgir os valores. Então uma roupa de pele de bicho tal custava tanto, uma roupa de pena de bicho tal custava tanto. E começaram a surgir os valores, o comércio, e a coisa pegou, porque cada um queria fazer a mais bonita, de peles de bichos mais bonitos, para ter mais valor e vender bem vendida. E assim foi o começo e o interesse comercial daquele tempo. Os mais inteligentes preparavam as mais bonitas e as mais caras. E daí com o tempo surgiram as roupas de fibra, depois as roupas de palha, depois as roupas de lã, e depois de algodão, de seda, e assim apurando sempre, lapidando sempre e progredindo sempre, chegou a esse ponto. Chegou ao princípio desse ponto em que estão. E assim foi que nasceram as fantasias, as indumentárias, brincadeiras de selvagens, e depois roupas de aço, armaduras de ferro, que era um povo gigante de muita força, e sempre apurando e sempre lapidando, chegaram ao princípio das fantasias que aí estão. Como é feita a ligação com o mundo racional? Existe no cérebro uma parte que estava paralisada, por estarmos ligados à energia deformada elétrica e magnética. Com o desenvolvimento do raciocínio pela leitura assídua do conhecimento racional, esse campo que estava paralisado vai sendo tomado pela energia natural, racional, até que o campo esteja tomado pela energia racional. Quando então o raciocínio está todo desenvolvido e é feita a ligação com o mundo racional. Como abreviar a ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional? Com a elucidação do raciocínio, a lucidez racional, o progresso do desenvolvimento do raciocínio, soltaram o embrião magnético a que o raciocínio estava preso, tolhido de funcionar, por não ter chegado ainda à sua época, o seu tempo e a sua fase. Para despregar o embrião do magnético, é preciso a persistência na leitura, porque o raciocínio está embrionado pelo magnético e é preciso a persistência para ir diluindo ele do magnético e ele começar a se desenvolver justo e certo. Então, com a consciência, com a constância da energia racional, mediante a ilustração cultural, para desenvolver o raciocínio,
com pouco tempo a solução satisfatória. Assim deva ser para abreviar a ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O que é a residência dos habitantes do mundo racional? A residência é o marco simbólico da fase racional. É o simbolismo que representa os habitantes do mundo racional na Terra. Representa o mundo racional anunciando a fase racional. É o ponto referencial da fase, uma prova da fase racional, porque a residência é para despertar a atenção da humanidade da fase da natureza. E a título representativo. E assim é para verem que tudo tem uma razão necessária de ser. Para desenvolver a mentalidade, precisa seu ponto de supremacia para despertar a atenção e simplesmente o marco da fase racional para que tenha um referencial da fase. Não é que os habitantes do mundo racional vão morar ali não, porque os habitantes do mundo racional estão em todo lugar, estão em todos os cantos do mundo, em todos os lares, em todos os cantinhos, porque racional tanto está ali na residência como em todo lugar. Como todos podem alcançar esse estado de equilíbrio de tudo? Com a evolução e com o tempo, tudo se encontrará, porque tudo evolui, tudo progride, tudo passa. Tudo evoluindo, e quanto mais amadurecimento, mais aperfeiçoando em tudo, porque a evolução é lapidação. Quanto mais lapidados, mais amadurecidos. Quanto mais amadurecidos, mais equilibrados, mais aperfeiçoados pela evolução e o progresso de tudo, e vindo então a certificação de tudo, pelo bom senso adquirido pelo amadurecimento. O amadurecimento traz o bom senso. E a evolução do bom senso traz a perfeição no sentido do equilíbrio de tudo. Qual é a causa da violência? O enfraquecimento do pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por entrada na natureza, a sua mudança natural de evolução, a fase racional. A natureza passou de animal racional para racional, sendo agora estado natural da natureza. Assim como tudo tem as suas mudanças na vida, a natureza também com as suas mudanças naturais de sua evolução, por tudo ser uma energia deformada. E a causa das mudanças e das transformações, e por isso estamos em plena fase racional, em que todos deixarão de ser, na fase anterior, animais de origem racional, passando para aparelho racional. O que é o estado natural? Para chegar ao verdadeiro estado natural, é preciso conhecer as duas naturezas, que são a natureza deformada desse mundo em que vive, de matéria, e a verdadeira natureza do estado legítimo do ser racional. Esse é que é o estado natural do corpo de energia racional, pura, limpa e perfeita, e a natureza deformada, o corpo de matéria, de vida provisória e passageira. O porquê dessa onda de suicídio em todo o mundo? E um grande número cada vez maior de viciados em tóxicos. Um viver sem lógica e sem objetivo é um viver vazio de tudo, pois não saberem por que vive. Isso desespera e desanima todos, porque não existe um objetivo e uma razão de viver. Por não haver estímulo para viver, porque viver com esse vazio é horrível viver. Viver de sonhos, de fantasias e de ilusões, isso é um viver sem lógica. Esses que não têm esse temperamento de viver assim, desanimam de viver e preferem morrer a viver nessas condições. E por isso que existe no mundo inteiro esta onda de suicídios, porque não encontram a motivação nem estímulo na vida para viver, por não saber o porquê está vivendo. Outros estão desanimados de viver, que ficam desgostosos, indignados e tristes, e por não saberem por que estão vivendo, e se atiram aos tóxicos e ficam sob o domínio do tóxico, e para se destruir mais depressa, para se liquidarem mais depressa, por a vida não representar nada, por não saberem o porquê da vida. No desanimar de viver, se desequilibram, e por não encontrarem a justa causa de viver, porque procuram a verdade e não encontram, desequilibram e desanimam. Esta é uma das grandes causas do desequilíbrio da puberdade, da juventude, e do desequilíbrio de tudo, e encontram tudo vazio. Não admitem aparências. Querer é a verdade, querem é a realidade, e não encontrando, se desanimam de viver, perdem o estímulo, perdem o gosto de tudo, e se perdem loucamente. E o mal que as aparências, as fantasias e as ilusões, isso é um viver sem lógica. Esses que não têm esse temperamento de viver, porque não encontram a motivação nem estímulo na vida para viver, por não saberem o porquê da vida. No desanimar de viver, se desequilibram, e por não encontrarem a justa causa de viver, porque procura a verdade e não encontram, desequilibram e desanimam. Esta é uma das grandes causas do desequilíbrio da puberdade, da juventude, e do desequilíbrio de tudo, e encontram tudo vazio. Não admitem aparências. Querem é a verdade, querem é a realidade, e não encontrando, se desanimam de viver, perdem o estímulo, perdem o gosto de tudo, e se perdem loucamente. E o mal que as aparências, as fantasias
e as ilusões têm feito a humanidade. E como proceder para evitar ou recuperar essa situação? A natureza mudou de fase. A fase racional é para a recuperação do animal de origem racional. Então, nessa fase, os desanimados de viver encontram o ânimo de viver, porque encontram o que estava procurando, a solução definitiva da vida e do mundo. Os desanimados de viver encontram ânimo para viver, a definição do seu ser, encontram motividade justa e certa da vida, porque não há efeito sem causa. E chegou a causa real do porquê vivemos neste mundo e de todos os seus feitos. A cultura racional é o único remédio para a recuperação de todos os viciados em tóxicos, que já existem milhares de recuperados pela cultura racional, e que cada um presta aos seus esclarecimentos dos benefícios que recebeu e recebe da cultura racional. Só desta maneira é que podemos ter solução dos infelicitados pelo vício que o saber humano não pode equilibrar a juventude, e que por isso está aí o tóxico infelicitando vidas preciosas por não encontrar apoio, segurança, garantia e equilíbrio no saber humano, que não teve condições para dar um equilíbrio sadio sobre todos que necessitavam, principalmente a puberdade, a juventude que se acha no vazio, por não existir o que pudesse salvá-los. Agora, para a surpresa de todos, chega a cultura do cosmos, a cultura racional, para a salvação de toda a humanidade, e somente ela, com seus poderes divinos, é que poderá salvar a humanidade como está salvando. Como assim já existem milhares de pessoas recuperadas do maldito tóxico. O que é o dever de fazer propaganda? Os leitores que já têm convicção da cultura da divina providência para a recuperação de todos, todos que têm convicção da cultura racional, qual é o dever? Anunciar para todos que estão necessitando o que vem implorando há muito. Então, o dever de todos que têm convicção da cultura da divina providência, tomar providências, porque já é considerado um representante do mundo racional. Já é considerado um salvador para salvar os demais, anunciando de todas as maneiras e formas para que todos tomem conhecimento da divina providência, e desta maneira o dever de anunciar o que conhece em benefício de todos e o que todos estão implorando, necessitando e precisando para a recuperação de todos. O clamor de todos, dia e noite, é pedindo socorro à divina providência, porque as horas que o mundo atravessa são horas tristes pelo descontrole, desespero e agonia, pelo desequilíbrio mundial. E não é para menos os pedidos de socorro dia e noite à divina providência. Então, quem já sabe, já conhece que as providências estão para a recuperação e socorro de todos, o dever do representante do mundo racional é anunciar para todos que desconhecem o remédio para o conserto de tudo e de todos que aí está. Existe o tu e o eu. Então, qual é a relação do corpo de energia racional com o eu da pessoa? O eu pertence à parte invisível, elétrica e magnética, e o tu à matéria. O corpo de energia racional é o causador da pessoa, está ligado ao eu. Está separado do corpo e o causador dele está no espaço. Quem são os corpos de energia que estão em missão para dar causa ao animal racional? Foram os tantos que acompanharam a deformação para a identificação do animal de origem racional. A condição de vida deles é diferente da nossa. Assim, acompanharam a deformação e as transformações para a identificação da origem, para que não perdesse a origem ou vínculo racional. Um corpo de energia racional pode fazer nascer vários seres humanos ou apenas um só. Se o corpo de energia racional só faz um, por que a população mundial cresce cada vez mais? Porque existe mais corpo de energia racional no espaço do que habitantes na Terra e habitantes no espaço, porque essa deformação é a deformação racional, e por ser uma deformação racional, pertence aos habitantes do mundo racional. Como foram as transformações com o decorrer das eternidades e quantas eternidades já passaram para a formação desse mundo? A origem da humanidade surgiu na primeira fase do início da formação desse mundo, que era uma fase cósmica. Com o decorrer das mudanças de eternidade, é que vieram se modificando, se transformando, se degenerando de acordo com as modificações das eternidades.
Cada eternidade era uma forma, uma mudança da natureza, até que com o decorrer das eternidades, a deformação e degeneração chegou a esse ponto. Passaram por todos esses transes em 21 eternidades. Quando foram criados os primeiros animais racionais? Quando se diz que viemos descendo da classe e já fomos habitantes do mundo racional, depois do astral superior, depois do astral inferior, cada uma dessas classes foram sendo formadas conforme ia progredindo a deformação. Antes da quarta eternidade, éramos racionais que vinham perdendo as virtudes, e viemos criando esses mundos, astral superior, depois deformando mais, formando o astral inferior, deformando mais, até ficares nas condições da matéria. Um instante se extinguiram em cima da resina e da planície, e outros tanto ficaram no astral superior, outros tanto ficaram no astral inferior, que se extinguiram na energia elétrica e magnética, que são os corpos habitantes do astral inferior. O que é uma eternidade? É um tempo de duração na deformação. O que é a adivinhação? As profecias. E como se consegue cura de pessoas por meio de orações, meios espirituais, hipnóticos e parapsicológicos. Tudo isso é por intermédio espiritual, que atende por determinadas representações, porque tudo tem o seu dono para atender, um dono espiritual habitante do espaço. Existe possibilidade de uma pessoa, na vida da matéria, ter conhecimento de toda a sua vida e de materializações anteriores. Os espíritos elevados têm possibilidade de contar o passado em outras vidas, na fase de animal racional. Porque na fase racional é uma fase decisiva por estar a caminho da sua extinção. Pelo progresso que constitui a matéria, é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo vai se destruindo, até a sua extinção total, pelas transformações que vai passando. A fase racional é a fase decisiva, ou sobe para o mundo racional, ou desce de classe para as classes inferiores. Na fase racional, quando a pessoa estiver ligada ao mundo racional, sendo orientado racionalmente, e saberá de tudo que for necessário e preciso. O que são o mapa, a planta e a bússola da humanidade? É a orientação racional. Depois a pessoa ligada ao mundo racional terá o mapa, a planta e a bússola. Como orientar as pessoas que têm guias, protetores e orixás, porque sempre ficaram temerosas de qualquer reação da Umbanda do curso primário do astral inferior? Com a persistência na leitura, você vai conseguir se salvar e salvar os orixás. Eles passarão para a linha justa e certa, a linha racional. Se eles fossem bons, estariam satisfeitos por ver a luz racional e enxergar uma salvação deles. Mas por serem maus, é que vive a perturbar, porque o mal não quer saber do bem e o mal não reconhece direitos. Mas com a continuação da persistência na leitura, eles vão se instruindo e passarão naturalmente para a linha certa, a linha racional, o reinado do bem. Você tem condições de salvá-los, porque vai se ligar aos habitantes do reinado da Umbanda do astral superior, o curso secundário. E no curso superior vai se ligar aos habitantes do mundo racional, nossos irmãos e irmãos deles. Daí você adquirindo forças poderosas para dominá-los por estar ligado aos habitantes de um mundo superior a este. Podem ler sem medo nenhum e sem receio algum, porque eles nada poderão fazer contra você, porque você está ligado à força mais poderosa do mundo, que é a força racional. Portanto, eu não tenho medo nem receio de espécie algum. Estão no caminho verdadeiro de sua salvação e a salvação deles. E sempre viver aqui nas trevas, no astral inferior. Firmeza na leitura para a sua redenção, para melhorar de vida e de situação e adquirir toda a proteção. Por que tudo tão repetido nos livros Universo em Desencanto? O leitor lê e pouco percebe do sentido psicológico da leitura e das entrelinhas, por enfraquecimento da mente, e por isso que é preciso as repetições e as explicações de várias maneiras, formas e jeito, e mais às vezes nem assim. Por que é usada essa linguagem simples? Para atingir os mais humildes em leitura. O que quer dizer Manuel? Manuel, o hebraico, quer dizer Deus está na terra.
Em outras línguas, quer dizer o Salvador. Por que tudo se transforma e como são essas transformações? O natural da deformação é a multiplicação das transformações em classes inferiores, porque tudo vai se degenerando. E assim é a natureza. O progresso sempre sendo o mesmo de transformação e as classes sempre inferiores, sendo sempre devido à degeneração, à poluição, o enfraquecimento, pelo apodrecimento, pela velhice, pela poluição, chegando ao ponto de eliminação total pelo enfraquecimento de tudo. Tudo sempre em transformação de tudo. E por isso, hoje é novo, se transforma em velho. E é completamente diferente. Depois de velho, se transforma em quê? Em defunto. Depois de defunto, se transforma em quê? Em micróbios. Depois de micróbios, se transforma em quê? Em vírus visíveis. E depois de vírus visíveis, se transforma em quê? Em vírus invisíveis. E depois de vírus invisíveis, se transforma em quê? Em energia. E depois de energia, se transforma em quê? Em novas gerações de corpos diferentes e em classes inferiores. Coisa alguma termina de vez. Termina um corpo e aparentemente se transforma em outro. E a lei da causa e o efeito das transformações da deformação. O que é o sêmen? É uma energia transformada em líquido que daí se transforma, desenvolve-se, cresce até o término do seu crescimento e do seu amadurecimento. Depois de maduro, entra em recesso e começa a enfraquecer até o seu enfraquecimento total e sua transformação para outra vida em classe inferior. Qual é a causa do dom do ser humano? Já nasce com o vírus para, com seu tempo, nascer na pessoa o pensamento e a imagem para descobrir isso ou aquilo. É a causa dos gênios e das superinteligências, cada qual privilegiado pela natureza com o seu dom. Qual é a cronologia da hierarquia da descida pela qual passamos para chegar à evolução da vida da matéria? Depois que os racionais entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, fizeram uso da vontade por vontade de ser livre. E esse foi o primeiro passo. Vieram descendo pelo pedaço não estar pronto e perdendo as virtudes. Com o tempo se extinguiram em cima da planície gomosa e outros tantos se extinguiram em cima da resina e daí começaram a nascer de chão o princípio da deformação. Andava de 4 pés porque ninguém sabia andar em pé. Com o tempo, com o desenvolvimento, é que começaram a ficar em pé. Todos eram de natureza diferente das gerações de agora. A alimentação era feita pela própria natureza e o entendimento entre eles eram de guichos e urros. E depois que começaram a andar em pé, começaram com os acenos, onde se entendiam por acenos e depois começaram a soltar a voz e começaram a se entender muito vagamente. Foram se desenvolvendo e se transformando até marcar as coisas e atinarem para o entendimento mais ou menos, se desenvolvendo sempre até chegarem a selvagens, de selvagens melhorando sempre, se transformando sempre, até que pelas transformações que fizeram e as mudanças pelo desenvolvimento, chegaram ao princípio dessa civilização. De selvagens primitivos, com a evolução se transformaram em selvagens mais adiantados. E tudo evoluindo até eles chegarem à civilização, onde começaram as trocas, os valores, as invenções, a descoberta, e tudo progredindo cada vez mais. Inventaram as letras, formaram palavras, algarismos, e a nomear os objetos, e assim começaram as apurações, evoluindo para aí o que aí está. Quais são as transformações pelas quais teremos que passar para chegarmos ao nosso mundo de origem? Vamos passar da fase de animal de origem racional para a fase racional, de animal racional passando para a fase de recuperação racional. Na fase de recuperação está em tratamento a mediador consciente. De mediador consciente passa para aparelho racional,
da classe de aparelho racional passa para racional. Da classe de racional passa o grau de supremacia racional e o grau de supremacia racional para racional puro, limpo e perfeito, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por que antes de nós falarmos éramos gagos? Porque não tínhamos o pensamento desenvolvido para a formação das palavras e todos falavam cantando para aprender as palavras. Por que um mundo de perfeição existia um pedaço ou parte que não estava pronto? O mundo perfeito também tem evolução e progresso, sendo que é de perfeição. Ele tinha uma parte perfeita, mas que não estava pronta para entrar em progresso. E um instante, usando da vontade, por a vontade de ser livre, penetraram por esse pedaço. Por que sendo racionais, puros, limpos e perfeitos, entraram pelo pedaço que não estava pronto? Por razão da vontade. É que no mundo dos puros não há coação de liberdade, e a vontade é livre. Os status racionais entraram pelo pedaço que não estava pronto e outra parte ficou em franco progresso. Isso quer dizer que no mundo racional existe evolução individual de cada ser? Sim, dentro da linha racional, dentro da linha da pureza, que são puros, limpos e perfeitos. Cada um é dono da sua vontade, e por a vontade ser livre, sendo um vivente um instrumento, comandando entre a causa e o efeito, portanto, onde existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a causa própria da natureza, de si mesmo. E por ser causa própria da natureza de si mesmo, a pessoa usa a vontade como deseja ou pode usar, por ser uma causa de si mesmo. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. O que quer dizer transbordamento natural? É o que passa do limite. Exemplo, um copo cheio de água transbordou naturalmente, passou do seu limite de capacidade. O transbordamento natural é o mesmo que livre-arbítrio? Não. O transbordamento natural é o passar do limite, e o livre-arbítrio é o mesmo transbordamento quando há o abuso do livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio, usado para o que é útil e necessário para o progresso da fase racional, é o natural, não prejudica, mas tudo que passa do limite é prejudicial. Existe razão superior ao chamado livre-arbítrio? Não, porque o livre-arbítrio já é uma razão superior. Os corpos dos habitantes do astral inferior são formados de energias elétrica e magnética. E por que existe a parte do bem? Sim, são formados de energia elétrica e magnética. A parte do bem aparente e a elétrica e magnética aparente porque tudo se acaba. E a parte do mal é a essência do magnético, porque tudo é uma deformação. Se o animal racional continuar abusando do livre-arbítrio, desce para a classe do irracional. Qual será a consequência do abuso do livre-arbítrio de um habitante do astral inferior? Eles não conhecem a natureza deformada. São inconscientes porque não sabem por que eles assim são. E no seu estado de deformação, eles sofrem os efeitos da lapidação porque são seres habitantes aqui do encanto. Tudo que é do encanto está em lapidação. E para se desencantarem, e a forma de lapidação deles é diferente das dos materializados, passando a se extinguir em energia magnética e se transformando em outros seres de vida diferentes, porque o mal, por si mesmo, se destrói. Dessa forma, tudo se transforma para corpos de vidas inferiores. O mal é de essência fraca, e por estar mal, o mal por si mesmo se destrói. Ele se extingue na energia magnética. A energia magnética vai gerar novos corpos de vidas e em classes inferiores. Os habitantes do astral superior abusam do livre-arbítrio? Não. É o bem puro, somente o bem e o bem puro. Por isso são de um mundo superior à deformação. São de uma galáxia diferente da nossa. A nossa é abaixo do Sol e a deles é acima do Sol. Por que os extraterrenos não citam a cultura racional quando aparecem e se comunicam com os seres terrenos? Porque os seres terrenos têm que se desenvolver e se preparar para entendê-los.
Por isso está aí a cultura extracôsmica e os habitantes do mundo racional. Como é que você pode entender um habitante de um outro mundo diferente, de vida diferente da sua, que é um habitante de um mundo inferior? É a mesma coisa. Você falando português, para entender o inglês, você terá que se preparar e se desenvolver na formação do inglês para entendê-lo. A missão deles é fazer a propaganda da existência do mundo racional. Falarão mais adiante, depois do reconhecimento mundial da cultura deles. É o início preparatório para ligar todos ao mundo deles, que é o nosso também. Como é feito o retorno do ser que correia a hierarquia das classes inferiores. Ficará por conta da energia elétrica e magnética. Fica sobre a evolução do corpo de energia elétrica e magnética e depois de correr toda a hierarquia, volta à condição de puro, limpo e perfeito, pela transformação dessa deformação para o estado natural. A fonte da vontade é a natureza? É, porque a natureza dos seres é cheia de vontades. A natureza está com a sua evolução formando um novo ser racional, chamado racional imunizado? Sim. A evolução natural da natureza dos seres que serão incubados na energia racional e já nascerão ligados ao mundo racional, conscientes de tudo pelas transformações da fase natural da natureza. Então se torna tudo natural, de acordo com a fase. Na fase racional funciona a energia racional, que vai com a sua evolução preparando todos naturalmente até tudo e todos serem racionais. Como na fase de monstro foram preparados todos até passar para a fase selvagem. Depois foi preparando todos da fase selvagem até passar para a fase civilizada. Da fase civilizada preparando todos para passar para a fase racional. Depois que todos preparados dentro da fase racional, passarão todos para o mundo racional naturalmente. A cultura racional é o início da preparação dos primitivos para tomar conhecimento da mudança da natureza, que mudou de uma fase para outra, da fase animal para a fase racional. E tem os recuperados da fase, que é no início da entrada da fase. O sofrimento individual interessa à natureza como enriquecimento da sua sabedoria? Não. Ninguém nasce sabendo, e todos têm que trabalhar para a sua sobrevivência, e no trabalho está o sacrifício, está o esforço e o sofrimento. E por o corpo de matéria ser um conjunto de ruínas reunidas, sofre as consequências de sua formação natural de ser, por ser um corpo de ruínas, sofre as consequências do seu estado de ser, se tornando dessa forma um sofredor pela sua própria natureza de ser, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. E por estar fora do seu verdadeiro mundo, é a causa da vida ser passageira, por estar em um mundo que não pertence. Se pertencesse, seria eterno. E os analfabetos, os cegos, os débeis mentais, os selvagens que não têm possibilidade de ler, e as pessoas menos favorecidas, a fase da natureza é a fase racional. E a própria fase se incumbe naturalmente do desenvolvimento de todos. Por estar sob orientação de uma fase consciente e positiva, fase essa de uma energia pura, limpa e perfeita, que é a energia racional. Porque todos querem deixar de serem como são, sofredores e mortais. Ninguém quer nascer mais aí em classes inferiores para penar e sofrer. Todos querem subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por que nós somos assim? A matéria não é eterna e por si mesma se destrói, mas a individualidade verdadeira é eterna. E daí a vida continua. O corpo de matéria por si mesmo se destrói, mas a vida continua. Porque na fase racional ninguém morre, por encontrar a individualidade perdida. Quem continuar com a individualidade perdida, desce para as classes inferiores por desajustes da individualidade e por assim está ligado às classes inferiores, descendo para a classe inferior. Por que somos mortais? Porque não somos deste mundo, e sim do mundo racional. Porque existe a noite e o dia para o descanso do ser humano. Porque o animal cansa a máquina e é preciso descanso. E o descanso é a noite, com a paralisação dos sentidos para que o animal recupere as suas energias.
Por a noite permaneceu o silêncio, e no silêncio está o repouso do corpo, enquanto o sol, no seu giro, vai iluminar as outras terras e outro povo. Dessa maneira, uma certa parte do mundo é dia e a outra é noite. E por isso o sono da noite satisfaz e o sono do dia pouco satisfaz. A noite é fria e fresca e conciliadora, e o dia é quente, e por isso o descanso não satisfaz. O que são dúvidas? As dúvidas são de quem nada conhece, e com o decorrer da escrituração, todas as dúvidas desaparecerão, porque o que é racional é completo, não tem dúvidas, não tem mistérios, enigmas e nem encanto. Desvenda tudo com a verdade. Portanto, pela essência das páginas do livro Universo de Desencanto, cujo conteúdo ninguém jamais imaginou que viesse em mãos de todos, não há razão para as dúvidas. Todos alcançarão a imunização racional? Sim, porque a natureza de todos já é feita para alcançá-lo. E por que nunca alcançaram? Porque só agora que apareceram as instruções para adquiri-la. Como fazer para atingir o estágio de imunizado racionalmente? Aí no mundo vive com as entranhas fracas de tanto pensar. E no momento que leem, o pensamento encontra-se tão abatido que acabam de ler e nada sabem explicar a contento, precisando ler constantemente para ir refazendo a saúde, fortalecendo a mente e guardando o que leem para terem em si o saber e saberem esclarecer aos demais. O que é o ser humano? Há muito que o ser humano foi considerado pelos estudos como o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho que nasceu em cima desta terra sem saber porquê e nem para quê. Na cultura racional, vão saber porquê. Quem são os culpados da vida, se é assim, e de tudo isso? São os próprios viventes que aí estão, porque o mundo é consequência de seus próprios habitantes. O que é um iludido? É um perdido, e por assim ser, é perseguido pelo sofrimento, e como todos vivem iludidos, todos sofrem, onde a ilusão não há o verdadeiro saber. Como nasceu o espiritismo na Terra? Nas primitivas épocas e fases longínquas, os modos de vida não eram diferentes. O alfabeto que imperava era o alfabeto do verdadeiro natural, o alfabeto astrológico que todos têm na palma das mãos. Com esse alfabeto, todos viviam muito bem, por serem conduzidos certos e conscientes da vida, por trazer toda a trajetória na palma das mãos, da vida da pessoa, para que nasceu, o que devia ser, onde devia morar, o ofício, enfim, o mapa discriminado, tudo que a pessoa tinha que fazer e tudo que a pessoa tinha que ser na vida. Mas com o tempo, a evolução já é muito grande, nem todos se conformavam com o natural da vida, com o limite do alfabeto natural. E foi nascendo o descontentamento de uns tantos, que foram os causadores que inventaram um novo alfabeto, que esse que aí está, para dar expansão às suas vontades. Por exemplo, um filho de um nobre trazia na palma das mãos o seu destino de ser um lenhador. Então o pai não se conformava e alimentava o descontentamento com o alfabeto verdadeiro. Trataram então de criar e inventar outro para dar expansão e gosto à vontade dos pais, que queriam que seus filhos fossem grandes e não pequenos. E a mudança desse alfabeto, que foi o princípio deste que aí está, revoltou os habitantes dos astros, ou do espaço, como queiro interpretar. Revoltou o natural do campo de astrologia. E daí os habitantes do espaço começaram a entrar em contato com os seres humanos, mas sendo aí o primeiro passo do espiritismo na Terra. A causa, a mudança do alfabeto astrológico para um alfabeto artificial. E os habitantes do mundo astrológico vieram em socorro da humanidade para orientar a humanidade. No princípio houve muita dificuldade em aceitar, como tudo no princípio é assim, e sempre difícil a aceitação. Começaram os habitantes do espaço a se incorporarem nas pessoas, uns a quebrar tudo dentro de casa, outros ficaram desacordados vários dias, e outros começaram a falar diferente, e ninguém sabia o que era a doença. Isso tomou grande vulto na época. Nessa época, os dos sábios diziam que era uma doença esquisita, e faziam tratamentos, tomavam remédios, e nada resolvia. E então os sábios começaram a se reunir para descobrir o remédio para a cura dessa doença, que deixava todos alarmados. Eram esquisitos esses ataques, e as pessoas ficavam duras, imobilizadas na incorporação dos habitantes do espaço.
Fizeram inúmeras reuniões dos sábios para resolver essa situação e um belo dia surgiu uma ideia. Quem sabe isso não são almas do outro mundo que estão perseguindo as pessoas? E assim todos admitiam a ideia. E convidaram as pessoas portadoras dessa doença esquisita e sentaram-se em uma mesa e a doença tinha sido descoberta. Eram almas que estavam perseguindo e que queriam falar com qualquer coisa. E foi aquela coisa. Todos se incorporavam, bem dizer, a um tempo só. E para ser bem recebido, os habitantes diziam: eu sou a alma do tio falecido, eu sou a alma do seu avô, e assim por diante. E os habitantes do espaço foram obrigados a mentir para serem bem recebidos. E assim foi que surgiu o espiritismo na Terra. Daí sua lapidação cada vez mais, seu progresso, sua evolução, cada qual funcionando da sua forma, do seu jeito, de sua maneira e de uma infinidade de formas diferentes. Criaram nomes, criaram tudo, criaram magistério e progrediram cada um à sua maneira mais conveniente. E então os habitantes do espaço, para ser bem recebidos pelas pessoas aqui na Terra, se identificavam como fossem viventes que foram encarnados aqui. E foi assim que nasceu o espiritismo na Terra, e o porquê da existência deles, que ninguém nunca soube o porquê de sua existência. Porque ninguém nunca soube como nasceu o espiritismo? Porque ninguém conhecia a época do alfabeto astrológico. E os habitantes do vácuo, os espíritos, não podiam dizer porque sempre trouxeram o povo iludido, se apresentando de forma que não são, para serem aceitos e recebidos aqui na Terra. O que quer dizer universo em desencanto? Está aí a definição universal, a definição do desencanto. Cada um no seu campo e cada um no seu lugar. A matéria no seu canto, no seu lugar, e o corpo de energia racional no seu lugar, o mundo racional. A solução da vida da matéria, a solução de tudo e de todos. Cada ser no seu canto, e por isso está aí o universo em desencanto. Unir todos em seu lugar verdadeiro, o corpo de matéria no seu lugar, o mundo de matéria e o corpo de energia racional no seu lugar verdadeiro, o mundo racional. Então diz universo e desencanto, cada um no seu canto e cada um no seu lugar. Unir cada um no seu canto e no seu mundo, versar cada qual no seu lugar, ver cada um no seu canto e unir cada um no seu mundo. A definição de todos que ninguém esperava, ninguém nunca imaginou que a solução eterna de todos seria feita de um modo racional, consciente e positivo, com esclarecimentos básicos e com infinidade de provas e comprovações. Ninguém nunca esperou que seria desta forma, a salvação da humanidade tão suave, sem alardes, desta maneira, da mais simples que possa existir. A verdade da definição do universo, com as palavras mais simples que possa existir para todos entenderem e compreenderem. Esses são os movimentos vibratórios da maior satisfação e glorificação de toda a humanidade. Saber o porquê aqui nascia e porquê não vai nascer mais aqui para penar e sofrer. A divisão das duas vidas e cada qual no seu mundo. Cada qual convida no seu mundo. Cada um versa no seu canto. Cada um vê o seu canto, então o universo em desencanto. E o porquê do nome do livro, cada um no seu mundo. A volta de todos ao seu mundo de origem, o que é de cima vai para cima, e o que é de matéria fica embaixo, porque é de baixo. A alegria das alegrias pela grande satisfação de todos, por ter a verdadeira noção consciente que nascerão no mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional. No livro O Universo de Encanto, fala-se muito em natural. O que é natural? É aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém, regendo-se pela linha da natureza que é racional. O natural é o essencial, é tudo que está a favor da natureza. O natural é aquilo que todos precisam, é vivendo naturalmente, está amparado e protegido pela natureza, e ela fornecendo meios e modos naturais para o bom comportamento de todos. Qual a energia existente nos mundos? No astral inferior, a energia elétrica e magnética. No astral superior, acima do Sol, a energia mediadora racional. E no mundo racional, a energia racional, pura, limpa e perfeita. O que é racional? Racional é a suprema fonte, de onde surgiu esse horizonte deformado. É a raiz mestra da fecundação de todo esse universo e sua criação.
o dom de uma pessoa está determinado ou com o uso do artifício é distorcido e mudado. Não. Quem é bom já nasce feito, e o dom já vem por natureza. A cultura racional revela alguns costumes da vida longínqua do passado. Sim. No tempo em que o mundo era governado pelos sábios, então diziam os sábios: a mulher representa a lua na terra, e por isso regula com ela. O homem representa o sol. Então se guiavam pela natureza e diziam os sábios: o sol tem 4 mulheres, e o homem, como representante do sol na terra, tinha que ter 4 mulheres, e a lua nova, a lua cheia, a minguante e a quarta crescente. E ainda mais diziam: para o homem viver bem regulado, é preciso viver igual à natureza. Mas depois, como sempre, os abusados começaram a aparecer, os exagerados. E os exagerados não se conformavam com as leis que os sábios apresentavam e começaram a abusar, a ter 6, a ter 8, a ter 10, que foi o nascimento do sultanismo. E os sultões tinham então quantas queriam. Desta forma, houve o desequilíbrio do modo de viver daquela época, com o tempo surgindo outros modos de vida, até o início da vida atual. Na mesma fase do sábio, existia o tempo das deusas. Sim, onde o sábio dizia que o homem era mais fraco que a mulher, e por isso era gerado e feito no ventre da mulher, pelos restos da mulher. Então, por um homem ser feito pelos restos da mulher, o sábio considerava a mulher mais forte que o homem, por a mulher ser a fábrica dos homens. E diziam os sábios: a mulher é mais forte que o homem, e a mulher é que tem que governar o mundo. E então aí surgiu o tempo das deusas. A mulher é quem governava, mas com o tempo as mulheres doentes, abusando da liberdade que tinham, esse regime terminou e surgiram outros modos e outros meios de vida. Nessa época o homem era considerado mais fraco do que a mulher, por ser feito dentro do ventre da mulher, pelos restos da mulher. Isso em fase muito longínqua, e o mundo já passou uma infinidade de épocas, de modos e costumes diferentes uns dos outros, de acordo com o progresso e a evolução. Como se processam as curas na cultura racional? E os habitantes do mundo racional? Os habitantes do mundo racional tanto operam as pessoas como curam com a sua energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. E para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, é necessário conhecer a cultura deles. A cultura racional, para entrar em contato com eles, habitantes do mundo racional, e dessa forma já existem milhares de leitores curados, recuperados, equilibrados, a forma mais correta da recuperação em todos os sentidos do ser humano. O porquê das artes? A energia elétrica magnética são 2 energias deformadas. A energia causadora da inspiração para fazer isso ou aquilo, da intuição para fazer isso ou aquilo, da imaginação para fazer isso ou aquilo, e onde surgiram todas as artes existentes da mente humana. E por sermos deformados, tudo que existe está adequado aos deformados que criou e inventou tudo que existe. Tudo isso está ligado à evolução da deformação, que são as transformações que tudo vai passando, como assim a nossa vida. Hoje é um corpo de vida, amanhã termina esse e se transforma em outro corpo. Começa diferente e termina em classe inferior. E dessa forma vai tudo se transformando para pior sempre, porque tudo se transforma e coisa alguma termina de vez. Termina aparentemente, e essa é uma das causas do aumento do sofrimento, por esse mundo ser uma deformação em transformações pela degeneração e poluição, em transformações, vindo sempre o enfraquecimento de tudo, e com o tempo chegaria ao extermínio. Mas agora evitado por todos terem seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e subirem para lá, e não descerem mais por estarem ligados às classes em transformações da deformação. Cultura Racional. 8º volume do histórico da obra Universo em Desencanto. A verdadeira origem da humanidade. 1ª edição.